para estar conversando com vocês, porque a educação infantil ela foi muito falada essa semana e eu acho que como uma obrigação social, tanto como mãe, como educadora, é falar de questões que passam tanto, que afetam tanto a vida dos pais quanto a vida dos professores, né? A educação infantil ela tem que ser um espaço de acolhimento. Esse acolhimento tem que ser não só do professor que recebe a criança, mas o espaço físico em si, ele tem que estar de acordo, trazendo segurança para as crianças, em primeiro lugar, e também para os profissionais que nele atuam. Nós tivemos, infelizmente, essa semana a perda de um bebê de 1 ano e 4 meses, e eu falo nós tivemos, né, porque é uma perda para a sociedade. Quando algo desse tipo acontece dentro da escola, nós estamos falhando como sociedade, como pessoas que devem, claro, se preocupar com esse patrimônio que é a infância, a criança e os bebês e jovens da nossa população. E São Paulo atende hoje, na questão de crianças de 0 a 3 anos, 300 mil crianças estão em colégio público, né, em escolas públicas, nos centros de educação infantil. E cada vez mais tem se falado assim, precisa privatizar, precisa ter a rede parceira, excluindo um pouco a direta, com um investimento que quase hoje em dia não existe na rede direta, de construir mais escolas diretas, com profissionais que são concursados, com espaços que são adequados para essas crianças, né? Normalmente as redes parceiras, elas alugam sobrados, galpões, prédios comerciais, antigos restaurantes e fazem uma adaptação transformando esse espaço em centro de educação infantil. E não raramente irá ter alguma falha de segurança, porque o prédio em si ele não foi elaborado para receber bebês. Ele não foi, a engenharia dele não foi projetada para receber bebês. É uma engenharia que é adaptada para receber esses bebês. Então, em relação a essa perda que nós tivemos, vamos aprender hoje, tanto como responsáveis, como professores, a escolher o ambiente, né? Principalmente na rede parceira, que os profissionais eles são CLTs, você tem que também ter esse olhar para o ambiente, porque assim, quando algo de ruim acontece, provavelmente a pessoa que vai ser acusada é o professor. Na rede direta, não que isso não aconteça, né? Da criança estar na nossa turma e o professor acabar sendo responsabilizado pelo ocorrido. Mas se for um problema de estrutura, daí a gente tem como provar que não foi uma falha do professor, né? E também o que ocorre na rede direta. Eu sou professora na rede direta e funciona da seguinte maneira. Eu estou na minha sala com as minhas crianças. Se a direção precisar de mim, não existe o desvio de função. Eu estou lá para ser professora e cuidar das minhas crianças. Não vão me pedir nada além disso, né? Mas se por acaso eu sou chamada para ir à secretaria, a primeira coisa que a pessoa que vai vir me chamar, ela providencia, é quem vai ficar com as minhas crianças até eu ir atender ou verificar o que ocorre, né? O porquê estão precisando de mim na secretaria. Quando nós somos professores CLT, isso já não ocorre. Por quê? Porque a primeira preocupação do funcionário CLT é se ele será despedido. Então fica aquela coisa assim, te chamaram na secretaria. Daí
Ah, olha aí que eu vou lá rapidinho. Ou minhas crianças estão dormindo, eu vou lá atender rapidinho. E isso pode ocorrer, ou muitas vezes a falta de mais pessoas na sala vai fazer, às vezes, o professor fazer a troca de uma criança, tem que ir trocar o bebê. Só que não tem outra pessoa ali olhando os bebês que estão na sala. Mas você precisa trocar a fralda daquele bebê que também está com uma questão de urgência ali, com algo incomodando ele, uma roupa que molhou. Você precisa ir fazer isso o mais rápido possível, né? Nas escolas direto a gente tem os ATS que ficam na nossa sala enquanto nós fazemos essa troca, enquanto nós fazemos, levamos a criança até o banheiro, em uma quantidade que ainda não é razoável, que não atende muitas vezes a escola inteira, mas a gente procura ir se adaptando para conseguir dar conta da demanda. Então essa é a primeira coisa que os pais eles devem pensar quando vai escolher uma escola, né, a escola pública que atende 80% das crianças do estado de São Paulo, 80%, gente. E quando a gente pensa que 80% das nossas crianças estão em escolas públicas, a gente já vê que a escola já não deveria ser de qualquer jeito, né? A escola tinha que ter estrutura física, estrutura arquitetônica, estrutura de espaço para atender essas crianças, né? E profissionais em quantidade o suficiente para que esse atendimento não falhe. Porque nós estamos lidando com vida e uma das vidas mais preciosas que as mães têm, que é o bebê, que é o seu filho, que é aquela criança que muitas vezes é deixada na escola, nos seus primeiros anos de vida, com muita dor no coração, porque a mãe, os familiares, os responsáveis precisam ir trabalhar para que essa criança possa comer, possa se alimentar, possa crescer. E não raramente, muitas vezes acontece da vulnerabilidade de uma família ser tanta que a criança precisa estar na escola até para que possa ter assim a sua alimentação diária. Isso ainda acontece bastante no Brasil. Então, quando eu vou pensar, você é responsável pela sua criança, por um bebê, por uma vida pequena, você tem que, quando for procurar o lugar onde esse bebê, essa criança vai ficar, olhar realmente todos os espaços, tá? Vamos supor que eu tenho um bebê de 1 ano. Então, esse bebê de 1 ano, ele vai estar numa turma para uma professora e essa uma professora fica com 7 bebês de 1 ano, até 1 ano, de 0 até 1 ano. Se esse bebê tiver de 1 a 2 anos, uma professora fica com 9 bebês, de 1 até completar 2 anos, né? A professora fica com 23, 24 crianças. Então, quando eu pego aí uma sala que tem 3 professores, vamos supor no berçário, que é crianças de 1 ano, se eu vou conhecer a escola e nessa escola tem 3 professores na sala, quer dizer que dentro dessa sala eu tenho 21 bebês. 21 bebês. Cada professora dessa está cuidando de 7 bebês. Isso já vai fazer eu ter uma noção de espaço, né? Então, eu sei que naquela sala, que mesmo que ela esteja com uma quantidade menor naquele momento, se tem 3 professoras ali dentro daquela sala, naquele ambiente vai ter 21 bebês. 14, 21, né? Se for uma sala de berçário 2, são crianças de 1 até 2 anos, eu vou ter ali naquela sala, se tiver 3 professoras, 27 bebês entre 1 e 2 anos. Então, isso já tem que pensar. Outra coisa, o espaço, ele é o terceiro educador. Então, a criança tem dentro da unidade de educação infantil 3 educadores, né? Que chamamos de 3 educadores. Que é o primeiro, o professor,
que vai cuidar do desenvolvimento integral da criança, tanto da coordenação motora, como do cognitivo, como no desenvolvimento da oralidade. Nós temos o segundo educador, que são seus pares, crianças que têm a mesma faixa etária, onde a sua criança faz trocas com essas crianças. E temos o terceiro educador, que é o próprio espaço que a criança vai conviver. Então, eu preciso estar atenta se nesse espaço a criança tem uma área que ela tome sol, se tem uma área verde onde a criança pode ter o contato com plantas, terra, se tem espaço para correr, né? Para andar, para correr, para engatinhar. Se existe a proteção no caso de quedas, né? Se os pisos são adequados no caso de queda. Se a gente for pensar tudo isso, é claro que a gente vai ver que cada escola pública, cada centro de educação infantil vai ter uma falha em algo, que são falhas que ainda não há aí quando que vai melhorar, quando que eles vão fazer uma arquitetura melhor para essas questões. Mas quando eu penso em escolas que podem ter fios soltos, grades que têm vãos onde cabe o corpo de uma criança ou a cabeça de uma criança, se eu penso que tem buracos, se tem cantos que são pontos cegos dentro dessa escola, onde a criança pode ali se esconder e as pessoas terem dificuldade de achar, né? Se tem buracos que a criança caberia uma criança pequena dentro, então aí eu já tenho um problema de estrutura. E a gente tem que estar atento a tudo isso, porque às vezes as pessoas ficam encantadas com a tinta na parede, com o piso do chão, com a venda de melhor lugar que as outras pessoas passam. Mas o espaço de desenvolvimento mesmo dessa criança não está sendo visto, né? Existe uma falha muito grande, eu acho, da redes parceiras que são aceitas sem a metade do espaço que tem uma rede direta. Porque eu acho importante, tem que ter parceira, tudo bem, mas que as parceiras pudessem oferecer o espaço que tem uma rede direta. Porque se não tiver oferecendo esse espaço, então a gente entra aqui na Constituição e já vê, né, a Constituição de 1988, e já vê que está falhando. Porque aqui fala que a educação e a educação de qualidade, o espaço, ele tem que ser de responsabilidade do Estado. E muitas vezes esse negócio de ser parceira é exatamente para tirar a responsabilidade dos nossos governantes. E daí o que eles fazem? Colocam toda a culpa no professor. Por quê? Porque enquanto os pais estão indo achar ruim com o professor, indo brigar com o professor, achar que o problema dos filhos deles é o professor, eles não observam o espaço. Eles não observam as necessidades escolares básicas dos alunos. A segurança, gente, aquilo que protege a vida. Você tem que olhar a escola por essa primeira perspectiva, como está o prédio aonde estão as nossas crianças. Tem saída de incêndio? Caso ocorra uma invasão, as saídas são viáveis, porque o que não faltou foi caso de invasões e professoras que morreram tentando defender aluno, proteger a vida, né? Que é uma coisa que a sociedade facilmente esquece, o quanto de professoras, às vezes, morrem, se acidentam, ficam gravemente feridas, tentando proteger a vida. Porque nós criamos, sim, durante um ano todo atendendo a criança, uma ligação emocional com essas crianças. Elas fazem parte da gente. E mais do que isso, nós temos empatia o suficiente para não desejar que nada ocorra com elas. Então, assim,
O caso desse bebê, do Abdullah, que acabou vindo a falecimento, é triste, mas se vocês verem a foto daquela que saiu em todos os jornais, é um caso público, né? Não é um caso que eu estou trazendo no aleatório, eu estou trazendo ele como mãe para vocês, porque eu acho que as mães elas têm que estar de olho nisso, quando vai escolher a escola dos filhos. Aquela barra ali, você vê que ela já está errada. É uma barra errada mesmo, gente. Porque quantas vezes numa casa a mesma criança se enfia entre vãos de portão e o pior, às vezes, graças a Deus, não acontece, mas pode vir a acontecer, mas na maioria dos casos conseguem socorrer a criança porque os pais estão ali atentos e tem uma criança só. Não são 27, não são 18, não são 30 crianças, é uma criança só, né? Lógico que 6 minutos é um tempo excessivo para que ninguém tenha notado que aquela criança estava com a cabeça presa na barra, mas toda a situação tem que ser investigada, o porquê que não tinha um adulto ali que percebeu isso, né? Se a professora estava num momento de troca, se a professora estava socorrendo outra criança, porque culpar a professora é o mais fácil, né? É o mais rápido e o mais viável. Mas a verdade é a seguinte, aquela barra ela nem devia estar ali. Da forma que estava, ela nem devia estar ali. E daí você pensa que, além da gestão que escolheu aquela barra, aquilo ali passou por olhos de supervisores, de engenheiros, da própria rede. E se ela permaneceu ali é porque ela foi aprovada e considerável viável mantê-la ali. Então temos que pensar tudo isso. Eu quero deixar meus sinceros sentimentos à mãe, né, do Abdoail, que faleceu de uma forma trágica, né, e quero que a gente repense também, né, professoras que às vezes estão procurando emprego, a sua oportunidade no mercado de trabalho, que vai entrar na rede parceira, entre e verifique as condições, e na rede direta também, tendo condições que colocam a criança em risco, questione, reclame, informe, deixe anotado no seu caderno de passagem, né? Para que quando se vier a ocorrer uma coisa como essa, você ter o respaldo que aquela questão do prédio não foi culpa sua. Mas além que eu acho que sempre que a gente vê uma situação adversa, a gente tem que ficar mais atenta ainda, né? Eu acho que essa é a primeira. Você vê que uma situação coloca a vida da criança em risco, a gente tem que ficar de olho e ver se consegue fazer algo que melhore. Às vezes acontece muito na rede direta, de às vezes a gente dá um jeito de fazer com que uma área que a gente acha que não proporciona segurança se torne segura, né? Seja com um apoio, seja tampando com EVA, até que resolvam aquela situação. Mas a gente acaba sendo atendida pelo fato de conseguir, né, fazer com que a gestão tome ciência de que a nossa sala não está tão segura assim e que aquilo precisa ser consertado. As redes parceiras, elas funcionam de forma diferente, são funcionários que são CLT, então quando se é CLT, até para reclamar a pessoa pensa, será que eu devo reclamar, será que eu devo, né, eu vou informar, mas eu não vou insistir, por quê? Porque podem perder aquele cargo, né, pode perder aquela vaga, podem ser dispensadas, então é muito complicado, né, eu tenho a solidariedade à família, solidariedade à professora, né, porque eu não sei em que situações ela estava, que acabou ocorrendo isso por 6 minutos e ela não percebeu, e até a instituição, mas
sem dúvida, a maior perda são desses pais que precisam agora ser cuidados, serem respaldados, terem os seus direitos respeitados em relação ao que aconteceu, e que isso fique aí de alerta para nós profissionais e para os pais, que temos que olhar para além do professor que a gente às vezes acha que está fazendo alguma coisa errada, para o prédio onde as nossas crianças são inseridas, tá? E com isso, pensar como que a gente pode também fazer melhor, como a gente pode cobrar mais, né? Tem que cobrar, a gente tem que cobrar mais essas questões de espaço, do espaço como educador das nossas crianças. Esses espaços têm que ser seguros, porque uma criança, ela corre, ela pode cair, né? Então, assim, tem coisas que acontecem dentro do SEI que é natural, que vai acontecer quando você coloca muitas crianças juntas, quando eles estão em suas trocas. Tipo, uma mordida é normal. A criança levar 24 mordidas, daí aonde estava realmente os profissionais naquela situação, né? Uma briga por brinquedo, onde a criança acaba, de repente, dando um tapa no amiguinho, porque crianças pequenas, crianças de 1 e 2 anos, eles nem estão pensando em causar dor, eles estão apenas usando os mecanismos de defesa que são extintos, né? Então, levou um tapa, a professora vai chamar, vai pegar o brinquedo, vai explicar para eles essa questão de dividir o brinquedo. Agora, a criança aparecer cheia de hematomas, porque apanhou de outro bebê, daí realmente, onde estava o profissional? Então, assim, a criança cai num parque, rala. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, aconteceu naquele momento, a gente já avisa a nossa secretaria, e essa secretaria já informa os pais, né? Porque pode acontecer, a criança cair de um escorregador, cair de um balanço, pode acontecer. Agora, o que não pode acontecer é essa coisa, esse tipo de pequenos acidentes ou grandes acidentes acontecer com uma criança e por 6 minutos, 5 minutos, 10 minutos falarem que ninguém viu. Isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer de eu descobrir que o meu filho quebrou um osso só depois que durante a madrugada ele estiver chorando de dor, porque não veio nenhuma anotação, ninguém me falou que ele caiu. Então, isso não pode acontecer. Então, além de todas essas questões de segurança física que a criança precisa ter, nós também precisamos lembrar que, como profissionais, temos que estar atentos às nossas crianças. Temos que estar atento, porque daí, se realmente algo acontecer, é porque foi além daquilo que a gente poderia evitar, tá? Mas meu total aí sentimentos à família. Deixo aqui esse vídeo para que outras famílias não passem por isso e para que a gente passe a olhar a escola para além de só questionar os profissionais da educação. A gente comece a priorizar espaço, porque 80% de crianças dentro de uma educação infantil, e os pais falarem que não conseguem cobrar para que o atendimento físico do prédio dessas crianças seja o melhor, daí a gente volta lá para 1870, onde a educação infantil ela não era prioridade, a prioridade era só ter um lugar para deixar os filhos para os pais poderem ir trabalhar. E não é o que nós queremos, não queremos retroceder. Se as crianças pequenas vão para a escola, esse lugar tem que ser de aprendizagem, tem que ser de segurança, até mesmo
as conveniadas têm que ter o direito de, uma vez por ano, receber profissionais que ensine a Lei Lucas, que ensine todas as manobras, que ensine como socorrer nos casos que ocorre alguma eventualidade de engasgo, de primeiros socorros, que você tem que saber como aplicar. Né? No colégio, na rede direta, as professoras todo ano têm essa possibilidade de ter profissionais lá que nos ensine os primeiros socorros. Então, as parceiras também têm que ter esse direito. E os prédios que são de rede parceira, eles precisam ser melhores fiscalizados. Não pode, jamais, a gente jamais pode aceitar voltar a ser, para as crianças de 0 a 3 anos, apenas um depósito. É isso, espero que ajude, reflitam e, principalmente, cobrem, porque a gente paga para que esses espaços existam. Até mais. Para que os professores atuem com intencionalidade, a instituição deve garantir condições reais, proporção adequada entre adultos e bebês, ausência de sobrecarga, vistorias permanentes de segurança e protocolos claros de primeiros socorros. A prevenção começa na gestão dos espaços e na presença consciente dos profissionais.